falando tradução do Salmo, né? Esse Salmo que hoje temos, Zen-aku, né? Salmo que Mesama fez quase nos últimos anos, falando sobre bem ou mal, ou seja, sobre o fim do tempo, né? Juízo final. Então vamos ver um pouquinho sobre isso. Está mais claro o mundo espiritual. Já começam as purificações para quem muitas máculas tem. Então, clareando no mundo espiritual, então começa a purificação, né? Reflete essa luz para a gente, né? E começa então a limpar o nosso corpo espiritual. Que magnífico poder manifesta-se na transição entre velha e nova era para salvar os homens. Esse poder, né? Essa força de Joré, luz do Joré que estou referindo, né? Esse é realmente um cordão de salvação, embora invisível. Mas quanto mais tornar visível para vocês, eu acho que é bom. Essa visibilidade não é que enxergar, né? Isso também é importante, mas visível no sentido do espírito. Nosso espírito vê, sentir, né? Esse que é mais importante. E maravilhosa é a cultura, presa, porém, nas mãos do mal. Incontáveis sementes de sofrimento produz. Porque cultura que a humanidade criou, civilização que a humanidade criou, é maravilhoso, né? Traz conforto, mais comodidade, mais facilidade da nossa vida, da comunicação, do transporte, em todo lugar, todo sentido, né? Mas, infelizmente, ainda está na mão do mal, não está na mão dos bens, né? Ainda lado negativo, podemos dizer assim, que está usando, né, esse poder. Mas, chegando a era do dia, isso transfere totalmente lado do bem, né? Realmente produzir coisas boas, porque esse serve como instrumento, como meios, mas também essa facilidade de comunicação, facilidade de transporte, né? Que se lado mal usar, também é tão poderoso, torna-se arma poderosa. Isso que está acontecendo, né? Contaminando o pensamento da humanidade, dirigindo o outro lado, da violência, da destruição e educação errada, materialista. Sem querer, quando a gente assiste televisão, né, os jornais, nosso pensamento, sentimento é contaminado, não justamente bem, né, do lado do negativo. E discernimento falta, mentes completamente nubladas, maldoso inseto fez ninho dentro dos corações. Isso também é uma coisa muito interessante. Durante a era da noite estava muito escuro. Então, nosso quarto, onde a gente dorme, né? Aparecem baratas, aranhas, né? Eles gostam de trabalhar à noite escuro, não é? Então, a era da noite foi assim, mesmo no sentido espiritual, lado negativo, gostaram muito, é o mundo deles, né? Estava escuro, não existia Deus, achava, não é? Estava meio escondido, né? Então, fez miséria, ou fazendo misérias, essas pessoas materialistas. Então, isto, no ponto de vista de Meisama, insetos, talvez até bichinhos, né? Que fez ninho dentro do coração dos homens. Não é que encostou, ele fez ninho, fez filhinhos. É uma coisa horrível, né? Morando lá e contaminando o ser humano. Assim que foi. Por isso, o pensamento é muito ruim, a pessoa não tem mais amor, tem ódio no coração, né? Sentimento muito negativo. O que surge na nossa mente, muitas vezes,
coisa feia, né? E por quê? Alguém está morando lá. Entendeu? Então tem que expulsar, tem que limpar o nosso coração, tirar todos os ninhos, todos os insetos, né? Jogar fora. Decidir para fora, entendeu? Isso é importante. Porque a gente tem ego, né? Se alguém fala, você tem assim, aí a gente não aceita. A maioria das pessoas não aceita, fica ofendido. Eu não sou assim. A pessoa acha que todo mundo é santo, né? É puro, entendeu? Isso também é engano. Isso também é erro. Porque quando entra a luz do era do dia, a gente realmente começa a ver, distinguir, começa a achar, começa a ver que realmente não é só coisa boa tem dentro do coração, dentro da mente. Está misturado, infelizmente. Se fosse 100% puro, a gente não estaria por aqui sofrendo, né? Porque está aprimorado. Porque tem misturado duas partes, infelizmente, né? Mas, para viver no reino de Deus aqui na terra, você tem que imaginar, quem vive lá no reino de Deus no céu? Só anjos, só santos, espíritos puros. Ninguém vive com o coração maculado, não é? Então esta terra vai ser assim, vai virar o reino de Deus, não nossa vontade, mas a vontade de Deus. Ele faz tudo. Então a gente também tem que mudar por dentro. Acho que o primeiro raio, né, de Deus, a primeira luz que entra pouquinho dentro da cabeça, ou seja, dentro do nosso coração, a gente começa a distinguir como a gente estava mal, como a gente está mal, entendeu? Como nossa cabeça é ruim. Não é ruim de inteligente, muito inteligente, eu acho, todo mundo é inteligente, mas o pensamento é ruim, falta de sabedoria, não consegue nem discernir, nem separar bem ou mal, certo e errado, é tudo confuso. Nossa cabeça é muito confusa, nosso coração é muito maculado. Eu acho que tem que partir por aí, né? Esse eu acho que é ponto de partida. Aí pede humildemente que é Deus que dê força para fortalecer o lado bom e expulsar insetos que está habitando, né, morando gostoso dentro do nosso coração, né? Esse eu acho que é nosso trabalho, tem que trabalhar, né? Então, mas isso tem grande esperança, porque no momento que a gente expulsa todo mundo, todo negativo, todos bichinhos, né? Aí Espírito de Deus começa a habitar, começa a entrar dentro do nosso coração, ou seja, dentro da nossa mente. Ele vai trabalhar, ele vai ficar, permanecer, viver, né? É como se fosse, a gente abre janela, limpa tudo, poeira, né? Joga toda a sujeira fora da casa e recebe visita nobre, né? Visita importante, é Espírito de Deus, né? Assim é. Então aí torna-se habitante do era do dia, ou seja, habitante do reino de Deus aqui na terra. Então a gente sabe que como é trabalhoso, como vai dar muitos trabalhos, não é? Não para os outros, mas para a gente. Por isso, em primeiro lugar, a gente tem que procurar, realmente tem que decidir, a partir dessa data, a partir de hoje, pedir a Deus coragem, força, para que realmente a gente encaminhe, né, para acertar o nosso caminho, o objetivo, direção para essa meta. E pouco a pouco limpando, né? Porque entrando luz, limpa. Se a gente procurar, não é tão difícil. Depois que vocês refletem, depois de um mês, depois de 3 meses, depois de um ano, já não vem tanta coisa negativa na cabeça.
já não surge tantos ódio, ressentimento, o mal do coração, né? Não acontece. É interessante, a gente mesmo fica contente, né? Contente por si mesmo, né? É uma coisa engraçada. Porque quando surge alguma coisa negativa, a gente fica aborrecido. Não é os outros, né? Porque parece que derrotado por mal. Por que pensou? Por que sentiu, né? Mas quando a gente consegue vencer mal, expulsou para fora, a gente sente vitória, grande vitória, venceu. Então, pouco a pouco, a alma adquirindo poder, força, né? E já tem uma força suficiente para andar sozinho, para discernir o que é bem, o que é mal, o que tem que fazer, o que tem que pedir a Deus, e ficar consciente, né? Acho que está chegando esse tempo, né? Cada um vamos trabalhar, né? Para essa direção. Por isso, mesmo que o ruim, porque alguns pontos que a pessoa erra é o seguinte: a pessoa acha já conformado o seguinte: eu sou tão ruim, né, tão maculado, tem tantas máculas, tem tantas impurezas, toxinas, não tem mais salvação. Deus não gosta, entendeu? Deus não ama. Assim, claro, essa palavra, esse sentimento, esse pensamento é tão negativo, entendeu? Isso não é nada. Isso é coisa ruim. Para que a pessoa conforme, né? Outro é maravilhoso, mas não sirve. Essa é a pior coisa que tem, né? Deus ama todo mundo e sabe tudo isso aí, né? Porque Deus fez assim ser humano. Nós somos obra que foi criada por Deus. Ser vivo que vive jogado entre bem e mal, jogado entre céu e inferno. Essa é criatura, esse é ser humano. Deus criou assim. Então, como Ele criou, a gente está jogado no meio. Mas ao mesmo tempo, quando a gente consegue alguma coisa positiva, né, alguma coisa firme, Ele fica muito contente, né? Muito contente. E aí concede graça, ajuda, incentiva o ser humano para vencer, para fortalecer nossa alma. Então, nunca tem luta perdida. A gente perde muitas vezes, falha, perde, depois se arrepende, né? Mas, mesmo que cai, tem que levantar. Cai, levanta, né? Um dia, então levanta definitivamente, né? Não pode desistir. Caiu 2 vezes, já então não quer nem levantar. Aí fica ruim, né? Muitas pessoas estão assim hoje, frustrado, desanimado, não tem esperança, perdeu fé, né? Porque perdeu coragem para levantar. Então, quando levantar, tem que pedir a Deus. E consegue levantar e andar, né? Então, querendo curar, a droga do remédio fez aparecer, na verdade, um mundo repleto de doenças. E engraçado, né? Isso é continuação da era da noite. Quanto mais aparecem remédios novos, drogas, aumentando cada vez mais doentes. Quer dizer, hoje em dia é muito difícil você perguntar a alguém que pergunta: você tem saúde perfeita? Ninguém tem saúde perfeita. Todo mundo tem algum mal-estar, alguma doença, né? Porque estava errado, né? Próxima está a separação entre bem e o mal. Permanece o homem com o coração atento. Isso está chamando a atenção do juízo final. Então, o juízo final é assim, né?
separar duas partes, porque não consegue, não vai existir duas coisas misturadas como era da noite. Era do dia, vai separar, bem ou mal, não tem outro jeito. Senão não tem como construir o reino de Deus aqui na Terra. É a mesma coisa, como se fosse construir uma coisa maravilhosa, uma coisa muito delicada, uma coisa muito espiritual. Quando entra alguém bastante bravo, bárbaro, né, destrói uma hora para outra, com muita rapidez. Entendeu? Então, primeiro tem que separar. Isso é juízo final. Por isso tem que ser bem atento, porque está dirigindo pouco a pouco. Você se imagina, você olha bem, as coisas estão se separando pouco a pouco. Tem gente que já só tem esperança que Deus pode ajudar, mas tem gente que está indo na direção muito errada, caminho da destruição, se destruindo sozinho, e não tem ouvir, né? Não quer nem saber, já está definido. Mas também tem pessoas boas que definiram para Deus, para a luz, para a era do dia, entendeu? Então isso cada vez está mais evidente. Então, para não perder nosso caminho, né? Ficar atento, muito atencioso, muito cautelosos, né? Vai surgir muitas ideias, muitas coisas aparentemente bom, mas não é bom, né? Então tem que ter uma percepção bastante delicada, bastante agudo, né? Isso que está alertando, né, esse salmo. Eis o fim dos tempos, o céu rachando, a terra abrindo-se, membros purificados, observando tranquilo. Isso que estava falando, né? Então, as coisas que vão acontecer está aproximando bem perto. Aliás, muitos membros, muitas pessoas estão sentindo isso, né? Tem alguns que estão sonhando olhando pelo sonho inspiração, né? E não é só a gente que fala, todo mundo falando no mundo inteiro, entendeu? Então, sabe que está aproximando, a gente sabe que está aproximando. Então, mas o que minha mãe ensina assim, isso vai ser visível, diz que pouco a pouco, mas todo mundo vê, realmente está. Não vai acontecer um dia para o outro, mas chegando pouco a pouco, né? É como está escrito, céu rachando, terra abrindo. Vai acontecer uma coisa terrível. Mas quem já está preparado, quem já purificou, já sabe orientação de Deus, Deus orienta diretamente onde tem que ir, o que precisa fazer na hora certa, e assistindo a essa cena. Então, menção fala, vocês purifiquem em primeiro lugar. Essa purificação que você está passando, sofrimento, dificuldade, não é nada. Isso é uma graça de Deus, antecipando purificação, para que quando chegue fim dos tempos, para que vocês fiquem no camarote, orando do camarote, palco que está uma bagunça, um acontecimento sem precedente. Não entrar na cena, não precisa entrar, não pode entrar, fica fora. Mas para ficar fora tem que estar purificado, não é? E para isso não tem muito tempo, porque isso não consegue um dia para outro, entendeu? É como eu falei, expulsar impureza, purificar a alma, né? Para conseguir pureza não é possível um dia por outro, ou seja, um ano para outro, né? Demora bastante tempo. Esta é nossa missão, ou seja, nosso trabalho, né? Nossa dedicação, entendeu? Aí quando chega o momento já está preparado. Não adianta chega e aí quer fazer, mas não tem mais tempo, né? Todo mundo vai querer, todo mundo vai rezar. Aquele salmo que nós rezamos no culto, né?
pessoa inteligente, eruditos, pessoa famoso, acha que é poderoso, né? Orando, chegando ao fim do mundo, fica apavorado. Mas nem rezar nem Deus, nem chamar Deus, porque do fundo do coração é materialista. Mas a maioria dos povos vai ajoelhar perante Deus, né? Pedindo socorro. Mas é tarde. Né? Quer dizer, essa antecipação, ou seja, essa preparação que eu acho que está Deus pedindo para todo nós, né? E portanto, hoje, sabendo, né, aprendendo, né, esse significado do dia de hoje, não apenas celebração, mas também é como se fosse o primeiro passo de cada um de nós. Dar o primeiro passo, partir nesse momento, e para a direção da luz, ou seja, a direção para Deus, não é? Abrir cada vez mais nosso coração, limpando, né? Preparando a nossa visita, né? Muito obrigado. Bom dia.